Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Ótimo, Estou Eliana. com 3 advogados conceituados, muito experientes. Doutor, eu vou chamar de doutor agora, mas depois a gente vai... Fabiano Cabral, Alexandre Leite, Carlos Zaganelli. Eu gostaria que a gente começasse, que vocês se apresentassem, para quem está em casa conhecer um pouquinho da trajetória de vocês. Perfeito. Bem, eu sou advogado, tenho 28 anos de profissão, atuo na área de advocacia empresarial e comecei como? Eu comecei fazendo faculdade, trabalhando de manhã e de tarde para pagar a faculdade, depois fui bolsista e cheguei aonde estou com muita batalha, muito suor e buscando o meu melhor. Bacana. Então, meu nome é Alexandre Leite, eu sou jurista aí há quase 3 décadas, sou estudioso, conto mais do direito, adoro a ciência jurídica. Eu entendo, eu penso que no direito a gente tem as especializações que são necessárias, mas a gente precisa ter, para ter uma compreensão melhor do direito, a gente precisa navegar um pouco no direito penal, no direito civil, no direito eleitoral, enfim. Eu sou pós-graduado na área de direito penal, processual penal, sou professor universitário, sou mestre em direito do consumidor e sou um vibrador pelo direito. Pô, eu sou o caçula da turma, né? E sou advogado há 20 anos só, e minha pós-graduação é em direito tributário, mas eu sempre fui muito entusiasta da chamada advocacia full service, ou seja, é aquele atendimento ao cliente para que você abrace todos os problemas que ele possa ter, né? Não deixe ele sair do escritório para nada. Então, sempre concentrei minha advocacia no full service, né? E aí agora, com todos esses acontecimentos recentes que o nosso país está vivendo, eu passei a estudar bastante essa situação, tanto voltado ao viés do direito criminal, né, do direito penal, mas também do direito eleitoral e administrativo, porque acaba que abraça a administração pública no geral, em todos os seus níveis, né? Seja municipal, estadual ou federal. Então, estou aqui para contribuir para esse debate e vamos falar do que está acontecendo realmente, que são atos antidemocráticos, o que está acontecendo no nosso país. Fico muito feliz que eu estou diante de 3 advogados muito experientes, uma trajetória 20 anos, né? O senhor falou que é o caçula, mas é uma longa experiência já. É um momento muito complicado no país que a gente vem atravessando, né? Muito delicado, eu diria assim, de atos extremistas, enfim, de muitos debates. Eu queria começar falando do Estado Democrático de Direito. A gente consegue conceituar o que é Estado Democrático de Direito? Vamos lá. Partindo pela palavra democracia, nós temos, de origem grega, demos, ele vem de povo, kratos, ele vem de poder. Então, o Estado Democrático de Direito, ele é um compêndio onde você encontra ali a liberdade de expressão, a democracia, a cidadania, a igualdade entre as pessoas. Ou seja, seria todo poder emana do povo. E, principalmente, o que eu falo hoje é ser respeitada a liberdade de expressão. Mas passo aí para os meus colegas para ver o que eles podem contribuir com o Estado Democrático de Direito. Cara, é bem bacana essa pergunta, porque, na verdade, hoje eu acredito que seja o que mais nós escutamos. Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito. E muitas vezes a gente não para pensar efetivamente o que vinha a ser Estado Democrático de Direito. O doutor Fabiano foi bem preciso em trazer esses conceitos, mas eu posso acrescentar mais alguns detalhes. O Estado Democrático de Direito, basicamente, é uma limitação do poder estatal. O Estado procura dar uma limitada no seu poder. Isso advém do nosso estudo histórico, né? A Revolução Francesa, o absolutismo. Então, o Estado tinha o poder total, soberano, e aí o Estado começa a mitigar, diminuir o poder, vê os direitos dos cidadãos, direitos individuais, direitos coletivos. Aí tem todo um estudo acerca das gerações do direito, primeira, segunda, terceira geração, isso dentro de uma matéria de direito constitucional. Então, o Estado Democrático de Direito, basicamente, é o quê? É aquela limitação do poder estatal, respeitando os direitos individuais e coletivos. Uma forma de coibir abusos? Perfeitamente. Exato. E a sociedade só começou a dar certo depois que começaram a se criar leis
e regras para se evitarem os abusos, né? Então, a ideia do Estado democrático, né, e de direito é porque existem regras a serem seguidas. Porque quando o Neandertal lá estava se degladiando por conquista de territórios, né, estava ali inventando a roda, aquele período ainda de organização de sociedade, não existiam regras. Era a regra da selva, era a lei da selva, né, a sobrevivência do mais forte. E aí, quando se começou a se impor regras para a convivência mútua, é que o Estado democrático começou, então, a criar forma. E aí você vem com todos aqueles conceitos filosóficos de criação do Estado, de regulação, né, por meio de leis e regras. Aí a sociedade se organiza e o mundo vai começando a avançar a partir daí. Então só existe isso porque se criou a necessidade de se organizar a convivência mútua das pessoas. E sem convivência mútua, você não tem uma sociedade organizada. Lembrando também que nós temos um regramento constitucional bem novo. Se você for comparar com as outras, com outros países, tá? Além da nossa civilização, nosso descobrimento, nós somos o quê? Bem novos. Sim. Tá? Se você for comparar com Estados Unidos e com a Europa, nem se fala. Então, eu vejo que, com o passar do tempo, o cidadão brasileiro, a nossa Constituição, ela foi pós-regime de exceção. Yes. Então, com o passar do tempo, a gente vai moldando essa legislação para quê? Para que tenha um equilíbrio entre as classes, bem como o Estado e o cidadão. Isso aí, a evolução da sociedade exige isso. Tem diferença para democracia? Perfeito. A democracia, na verdade, seria uma terminologia, eu diria assim, mais simplória. A democracia seria o povo, através dos seus representantes, elegendo os seus representantes para com eles governar. Então isso seria democracia. O Estado de Direito, eu queria voltar só um pouquinho nesse ponto, é interessante sobre o viés não só do cidadão, mas é interessante também sobre o viés do Estado. Porque também o Estado, ele respeita o cidadão dentro daqueles direitos que foram ali pelos princípios da historicidade, porque todos os direitos são adquiridos com muita história, tem muita história que passa, tem muitos anos que são necessários, muitos conflitos, guerras, enfim, para chegar à conquista de direitos. E não foi diferente na nossa república, que é uma neo-república, né? A Constituição de 88, nós somos realmente um país bem neófito em se tratando de democracia. Quando eu falei, então, para coibir abusos, principalmente do Estado. Também. Porque, na verdade, existe um sopesamento, né? A nossa Constituição, a nossa Carta Política, a nossa Bíblia Política, que é representada pela Constituição Federal, ela ali estabelece inúmeros direitos, garantias individuais, coletivas. Só que esses direitos, muitas das vezes, eles acabam entrando, de certa forma, em conflitos. E aí vem o sopesamento, a ponderação dessas garantias. E aí o Estado também serve para ter toda a estrutura dos seus organismos, seus órgãos estatais, para que possa fazer a leitura efetiva e fazer a justiça da melhor forma. De uma forma simples, eu posso falar que, como eu havia explicado no início, que democracia nada mais demos, povo, kratos, poder. Ou seja, todo poder emana do povo. É o que está na nossa Constituição, Tá na inclusive, né? Constituição. Aliás, a grande maioria das constituições que foram criadas democraticamente, elas trazem isso já no seu preâmbulo. Sim, Nos Estados Unidos também, você fala, a autoridade máxima é o povo. é o né? povo. Então, assim, e na democracia, só fazendo uma emenda, é justamente esse conjunto de direitos. Porque se você não trata de forma igual os iguais e desigual os desiguais, né, você não consegue fazer com que o Estado sirva o seu povo, a sua sociedade, a qual ele rege, né, e você não consegue trazer essa organização efetivamente para a prática. Então, a democracia ela exige direitos, ela exige deveres, né, das pessoas, mas direitos, sobretudo, ligados ao exercício da cidadania, ao exercício político, né, e tudo mais. E hoje, o que mais está se aflorando é justamente o que é a democracia dentro de um conceito político e cidadão. Né? Porque eu, como cidadão, o que eu posso fazer? Né? E quais são os meus limites dentro de uma conjuntura política? E aí a democracia ela começa a ser cada vez mais trazida, né, à discussão. Até onde vai o meu limite? O que eu posso fazer? E o Estado, ao contrário,
como eu posso servir o meu povo. Porque o Estado, na minha opinião, ele existe para servir, não para ser servido. Né? Vamos falar desse assunto, então. Democracia. Poder emana do povo. Do povo. Como lidar, então, com isso que o doutor falou agora, que o Alexandre falou agora, sobre liberdade, a liberdade de expressão, até onde isso vai? Bem, para mim a liberdade de expressão ela tem que ser ampla e irrestrita. Lógico, havendo uma barreira caso você venha praticar algum crime contra a pessoa pela qual você está se manifestando, principalmente calúnia, injúria, difamação. Agora, o nosso país hoje, a nossa Constituição preleciona que é livre a liberdade de expressão. Porque se você não tiver liberdade de expressão, aí a gente acaba não tendo a democracia. Por quê? O poder emana do povo. Então o povo ele tem que ter o direito de se manifestar favorável ou contrariamente, porque do contrário a gente teria o quê? Uma censura. Então, dessa forma, eu vejo que a liberdade é ampla, liberdade de expressão ela tem que ser ampla, desde que não afete direitos de terceiros. Sem retaliação. Sem retaliação. A pessoa é livre para falar. É lógico que, qual seria o limitador? Você atingir direito de terceiro. É interessante que nós tivemos há cerca de 8, 9 meses uma decisão interessante no nosso Supremo Tribunal Federal acerca do direito de esquecimento. Isso foi amplamente divulgado pela mídia nacional e até mídia internacional. E aí se falava, o fato basicamente concreto foi o seguinte: nós tínhamos um programa outrora aí, passava na uma das emissoras aí, acredito, da Rede Globo, linha direta, fazendo até um mexã, e aí foi trazido um fato de uma família. E essa família teve essas informações pulverizadas, e essa família ingressou em juízo, e esse processo chegou até o Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: a alegação basicamente era que esses fatos não viessem à tona, que já haveria um tempo, 30, 40 anos já se passado. E aí essa matéria foi degladiada no Supremo Tribunal Federal. O ministro relator na ocasião, Dias Toffoli, votou no sentido, isso foi na verdade foi o que prevaleceu dentro do Supremo Tribunal Federal, que o direito ao esquecimento ele não é amparado pela Constituição. E por que você está falando de direito de esquecimento? Porque a gente vai a liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de imprensa. Então, assim, isso veio ao encontro exatamente dessa liberdade de expressão, dessa liberdade estatuída na Constituição Federal. Nós temos aí alguns artigos, 220 fala de liberdade de expressão, o artigo 5º que fala dos direitos individuais e coletivos, do inciso 4 fala de liberdade de pensamento. Então isso está pulverizado em nossa Constituição. E não havendo liberdade de expressão, nós estamos vivendo o quê? Um estado de exceção. Sem dúvida. Mas doutor Alexandre trouxe uma expressão interessante. Existe uma diferença, Lina, entre liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Você tem liberdade de pensamento para imaginar o que você quiser, inclusive situações que potencialmente seriam criminosas, né? Então você dá um exemplo: olha, eu gostaria que fulano morresse, que eu não gosto dele. Se você pensar apenas, não existe nenhuma tipificação penal que condene isso. Então você pode pensar o que você quiser. A partir do momento que você traz isso para o exterior, né? Então, na hora que você verbaliza, escreve ou pratica atos que exteriorizam esse pensamento, aí passa a ser expressão. E a expressão ela tem limites. O direito penal, o direito brasileiro como um todo, ele coloca limites, como o doutor Fabiano colocou. Existem os crimes que são mais famosos, né, comuns, de calúnia, injúria e difamação, quando você se expressa de forma dessas formas contra uma pessoa. Ocorre que até onde vai isso? Hoje é o grande debate que os tribunais estão fazendo, né? O que é que eu posso realmente me expressar? Eu posso pedir, por exemplo, que determinada pessoa morra, por exemplo, né? Vamos tratar do crime de assassinato. Eu gostaria que tal pessoa morresse. Então, quando eu exteriorizo isso, verbalizo, publico isso, isso passa a ser um crime, né? Você tem o direito de se expressar, mas a hora que essa expressão traduz no cometimento, numa tentativa
ou potencialmente chega a ocorrer um crime por conta disso, aí então você chegou no limite da sua expressão. Esse seria o limite para a liberdade de expressão? Esse seria o limite da liberdade de expressão e, principalmente, a liberdade ela não é absoluta e nem pode ser, porque senão a sociedade se desorganiza. Imagina só, hoje nós estamos diante de uma situação que pessoas querem o cometimento de um crime previsto em lei. E veja, ministro de tribunal, juiz, ou até mesmo atores do Poder Executivo não criam as leis. Quem criam as leis são os parlamentos. Câmaras municipais, assembleias legislativas e Câmara Federal e Senado. Então, o que está na lei é o que rege a sociedade. Se a lei veda que você não pode, por exemplo, depor um determinado poder de forma antidemocrática, você não pode, então, verbalizar e se expressar para que este crime ocorra. E aí, por isso que os limites agora estão sendo colocados pelo Poder Judiciário. Porque as pessoas começaram a ultrapassar o pensamento, passaram a verbalizar, e aí a expressão, e a expressão que ocorreria um crime se elas continuassem praticando aquele ato. Agora, vocês... Pois não. Doutor Zaganelli, eu entendo assim, pegando a sua linha, eu vejo assim, que hoje tem que ser respeitada a estrutura dos três poderes. Perfeito. Poder executivo, judiciário e legislativo. Em qualquer regime de Estado, concordando ou não, não se deve se opor a essa tríplice, Sim. esse tríplice comando, entendeu? Por quê? Porque está na norma constitucional que o Estado será constituído pelo Poder Executivo, Perfeito. Legislativo e Judiciário. Só complementar. Olha que legal, olha que expressão interessante trazida no bojo da nossa Constituição. A Constituição, no artigo 2º, é um pouco prolixo em dizer artigo, mas é bem pequenininho. Diz assim, são poderes da República independentes e harmônicos. Ela começa com o legislativo. Ela não começa com o judiciário. isso aí. Ela não começa com o executivo, ela começa com o legislativo. Porque ela aí estaria privilegiando quem? O povo. Sabe por quê? Depois vem o executivo. E depois vem o poder judiciário. Olha que coisa interessante. Eu não estou colocando essa ordem para dizer quem tem grau de importância. Estou colocando essa ordem, na verdade, eu não. O Constituinte colocou essa ordem para dizer poder emana do povo. Quem operacionaliza isso é o poder executivo. Sim. Quem executa. E o poder judiciário fica onde? Aquele que, quando houver discussão, tem poder de definitividade em uma decisão. E aí, quando o poder está na mão de um só, tem essa desarmonia, né? Exatamente. Aí a desarmonia. Isso daí que eu ia acabar complementando. O Poder Judiciário ele não está na condição de moderador. Não. Ele não pode ser poder moderador. Por quê? Busca-se um equilíbrio, uma equidade entre legislativo, executivo e judiciário. Quando um desses poderes começam a aparecer ou ditar normas mais do que o outro, você entra em quê? Em desarmonia. E não é isso que a Constituição quer. Ele quer o equilíbrio para quê? Até mesmo para reger a sociedade de forma harmônica. O direito ele traz essa situação como sistema de pesos e contrapesos, né? Ou freios e contrafreios. É justamente um poder ajudando o outro a funcionar. E aí eles mutuamente se equilibrando. Exato. Né? Check and balance, né? Bonito, Deus. Tanto que nas grandes democracias funcionam da mesma forma. Você tem legislativo, executivo e judiciário nos Estados Unidos. Na Europa, na Itália, por exemplo, você tem também funcionando da mesma forma. Inclusive o direito brasileiro ele é muito pautado no direito europeu. Né? Você tem ali o nosso Código Civil, foi pautado muito na legislação alemã. Francesa. Penal também não é diferente. Então, assim, funciona da mesma forma no resto do mundo, óbvio. Você tem aqueles outros países com sistemas de democracias diferentes, né, ou de interpretação para a democracia de forma diferente, que não funciona tanto assim, né? Então, por exemplo, você tem países onde governos totalitários ou autoritários, o legislativo não tem as mesmas prerrogativas e funções que a nossa Câmara, o nosso Senado, né? O judiciário também não entra em determinados assuntos que o nosso judiciário entra, né?
Então, mas na grande maioria das democracias funciona exatamente da mesma forma. E há de se falar o seguinte, que desde a nova Constituição, que é de 88, nunca o povo teve que ficar fiscalizando a roda que gira cada um desses poderes, porque ela é harmônica. Então nunca se houve algum problema onde necessitasse de uma intervenção para quê? Para que isso funcionasse. Não, ele vai funcionando de acordo com cada pasta. O legislativo, a função é legislar, o executivo é a função administrar e o judiciário, a função é o quê? É julgar. Então, é manter essa ordem que nunca teremos desordem ou ausência de democracia. A gente está falando aí de democracia, liberdade de expressão, harmonia, independência dos poderes para que tudo funcione. Na opinião de vocês, a liberdade de expressão está em risco de alguma forma no mundo, nesse momento, por conta, às vezes, dessa desarmonia? Para mim, sim. Porque, veja bem, você volta a falar. Você só pode ser punido ou a sua liberdade só pode ser restringida a partir do momento que você ultrapassa a barreira de quê? De ferir o direito do outro, entendeu? Então, enquanto não está de forma concreta se ferindo o direito do outro, você está tendo uma censura. E mesmo porque existe o chamado direito ao contraditório e ampla defesa. E hoje contas estão sendo derrubadas e muitas vezes as pessoas não sabem o porquê contas de redes sociais estão sendo derrubadas. Eu penso que assim, a pergunta, na verdade, ela se volta àquela questão dos direitos e garantias absolutos, direito absoluto e tal, se existe, não existe. Na verdade, a gente tem, uma relatividade de todos esses direitos. Então, assim, vai pela interpretação, né? A partir do momento que você entende que em determinado setor, o Poder Judiciário está aí, o poder que diz, né, determina o direito, diz o direito, jurisdição, jurídica, dizer direito. Então, assim, isso vai essa interpretação, ela é volátil, ela não é interpretação única. Para você ter ideia, olha que coisa interessante. Esse regramento atual de sopesamento das garantias individuais e coletivas, direito, tem direito à vida, mas existe a morte no Brasil, existe a pena de morte, existe, está lá na Constituição, em caso de guerra declarada. Então você percebe que não tem nada de forma absoluta. Maior do que direito à vida não existe. Né? Você pega o Código Penal, o primeiro crime é os crimes contra a vida. Então, assim, isso mostra a importância da vida no nosso ordenamento. Se não tiver vida, não tem nada. Então, assim, se você analisar, sob o ponto de vista técnico, aquela situação de direito absoluto, você vai falar, nós temos, cidadão, análise do Poder Judiciário, existe um direito absoluto? Sei. A partir do momento que você trafega sob um prisma de proporcionalidade, razoabilidade, qual que é a justa medida para eu me manifestar? Qual que é a justa medida? Qual é o conceito de justa medida? Qual é o conceito de equidade, de bom senso? Está na órbita subjetiva. É isso que eu ia falar, mas quando fica nisso, nessa subjetividade, também não é muito perigoso? Quando passa por essa interpretação. Mas aí, nesse caso, veja bem, o direito é muito subjetivo. E na própria Constituição, ele assegura o quê? O direito à ação. Entendeu? O que eu vejo é que tem que ser respeitada a ampla defesa e o contraditório. Coisas que não são e não estão sendo observadas. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Imagina uma partida de futebol, né? Nós estamos aqui numa partida de futebol. Nós somos todos torcedores. Estamos lá na cadeira, torcendo, e o juiz não marca um pênalti para o nosso time. No grande mito popular, xingaria-se o juiz, né? Faria aquela festa, o estádio... Da mãe do juiz. A mãe do juiz, coitada, só assim demais. Esse exemplo para mim não serviria que eu for Botafogo, o time só perde. Então aquele juiz ali, enquanto ele está exercendo a função dele de administrar o jogo e os jogadores estão jogando, ele deixa de marcar um pênalti e por isso é xingado, reclamar da atuação dele, os torcedores reclamam, ou seja, fazem aquela festa. Enquanto fica naquela festa,
está valendo é a liberdade de expressão. Mas eu vou além no meu exemplo. Alguém resolve tacar uma garrafa de água no juiz e pega na cabeça dele e vem a sangrar. Opa, a liberdade de expressão que você manifestou pelo seu inconformismo por ele não ter marcado o pênalti, traduziu num crime de agressão, num crime de lesão corporal. Crime de lesão corporal. E vou além. A FIFA, então, vira e fala assim, opa, a partir de agora você não atacou mais o juiz, você atacou a instituição do futebol. Aí a FIFA passa a tomar providências contra aquela ação que foi praticada por um torcedor. Continuo no meu exemplo. Acaba o jogo, o juiz ele é açoitado do lado de fora do estádio. Tem seu carro depredado, tem sua casa depredada, a sua família ameaçada. Ou seja, você vê que um simples ato de uma decisão que causou um inconformismo para os torcedores se desdobrou para ações criminosas que foram além da necessidade, da possibilidade de você ter o seu limite de expressão. E aí, Eliana, até onde vai o limite da minha liberdade de expressão? É o exemplo que eu dei. Enquanto você está berrando, reclamando, resmungando, tá valendo, faz parte do jogo. Agora, você tacou a primeira garrafa e daquilo ali, se o juiz não reagir exemplarmente, mostrar que existem leis e limites no nosso país, a casa dele vai ser tacada a fogo, assim como a gente viu o que aconteceu aí no país recentemente. Excelente exemplo teu, foi muito pontual, e você vê o seguinte, quando um é atacado, aparece o quê? Toda a classe. Toda a classe. Como você citou o exemplo, o juiz foi atacado, a FIFA se manifesta. É isso aí. Até para que isso não se repita, né? Não se repita e haja a disciplina para aquele torcedor e os demais que estão vendo entendam o recado. Olha, não faça isso, porque se você fizer, você está ultrapassando o seu limite. Isso é um crime. E os outros que estão vendo isso não cometam a mesma besteira que ele cometeu. Vou utilizar o seu exemplo para a gente partir para outro ponto importante agora do momento. Atos antidemocráticos. Vamos lá. O senhor até citou. O que são atos antidemocráticos? Tá, o ato antidemocrático, ele surgiu através da Lei 14.197 de 2021, que inseriu no artigo 359 os artigos L e seguintes. Falando leigamente, para não ter que ficar conceituando, seria todo ato que ataque o Estado Democrático de Direito, que nós já falamos, a legislação vigente, bem como a soberania nacional, ou seja, os três poderes constituídos. Então, tudo que você ataca um desses três pilares, você estaria praticando um ato antidemocrático. Volto a falar, é uma legislação recente, de 2021, e que veio a revogar a antiga Lei de Segurança Nacional, tanto falada por todos, entendeu? Então esse seria o tripé. E eu entendo que a partir do momento que você ultrapassa essa barreira e ataca um desses pilares, você estaria cometendo um ato antidemocrático. Olha que coisa interessante. Ainda partindo, como o doutor Fabiano falou, trazendo um pouco da questão do Código Penal, com mudança recente, essa mudança recente que o doutor Fabiano acaba de dizer, é uma mudança de final de 2001, que entrou em vigor quase que em 2002. Entrou em vigor em dezembro de 2021, ali no apagar das luzes para o Natal. Mas só que não é uma legislação antiga. Ou melhor, não é uma legislação nova. É uma legislação, na verdade, o que os doutrinadores estudiosos do direito penal chamam de mantença da normatividade típica. Porque ela vem lá da Lei de Segurança Nacional, que é de 83, e ainda assim, antes da Lei de Segurança Nacional, tinha uma lei de número 35, que é de 21, que tratava acerca dessas questões de crimes contra... as nomenclaturas foram mudando. Outrora, era Lei de Segurança Nacional. Essa segurança nacional, ela foi compelida ao Estado Democrático de Direito. Por isso que hoje, na verdade, nós temos na Constituição, no Código Penal, a mudança dessa revogação dessa legislação de segurança nacional, uma roupagem, crime, trouxe para cá. Vamos colocar no Código Penal? Nós acrescentamos um título, pra você ter ideia.
Código Penal é formado de título, capítulos, artigos, incisos, alíneas. Foi acrescentado um título à parte especial final. E ali fala dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aí traz repetição, crime de sabotagem, crime contra as instituições democráticas. Então, assim, engraçado, é interessante também fazer menção que os verbos dos crimes, olha que coisa interessante, eles são verbos que comumente, na nossa legislação penal, eles não são punidos. Porque eles, na verdade, eles são punidos com redução de pena. São as chamadas tentativas. Né? No crime, porque o homicídio tentado é um crime, o homicídio consumado é outro. O homicídio consumado tem uma pena maior, o homicídio tentado tem uma pena menor. Ok? Sim. E nessa legislação ela tem uma peculiaridade. Os crimes são atentar contra os organismos públicos, atentar contra a soberania. Percebe que o atentar, crime de atentado, crime de empreendimento, ele é tipificado como crime específico. Tamanha gravidade, porque esses crimes eles vão contra o Estado Democrático de Direito. Posso falar que seria o núcleo do artigo. Perfeito. Mas essa legislação, ela decorre justamente de uma reação do parlamento aos movimentos que estavam acontecendo no país. Perfeito. Né? Logo depois da redemocratização do nosso país, você teve impeachment, que era a Constituição tinha acabado, né, de prever esse tipo de ato, né, do poder legislativo com o judiciário para se depor um presidente, e é uma forma legítima de se depor um presidente, né, dentro do devido processo legal, com direito ao contraditório, ou seja, seguindo todas as regras que o nosso ordenamento jurídico prevê. Então você já teve impeachment, logo depois você teve atos... Intervenções federais, ou seja, a sociedade foi evoluindo com as suas ações e o parlamento evoluiu com as suas reações. É aquela velha história. O direito evolui através do quê? Da manifestação, do posicionamento da sociedade, posicionamento social. Mas eu vejo que o Estado foi colocando limites a essas ações, né? Então, quando você vai lá no governo, no segundo governo Dilma, você teve aquela enxurrada de gente indo para as ruas, né, manifestando indignação contra a questão econômica e tudo mais, sobretudo, né, a questão econômica, você teve a partir dali uma aceleração para que o Brasil então tivesse limitações às ações populares, né? Então, volto a dizer, enquanto está todo mundo na expectativa ali torcendo e o juiz não marca o pênalti e a reação é imediata, né? Você preparar a garrafinha para jogar na cabeça do juiz, agora temos que começar a botar limites nisso. Porque se continuar, né, vai chegar aonde? Vai chegar num poder deposto daqui a pouco. Sim. E se permitir, o povo vai sem limites e depõe o governo. Mesmo porque é livre a manifestação. Perfeito. Mas desde que seja realizada de forma o quê? Pacífica. Pacífica. Sob outro prisma, doutor Zaganelli, eu acho interessante também dizer o seguinte, que o nosso compêndio legislativo, ele é assim, eu não diria que ele é autossuficiente, mas ele é quase que autossuficiente em matéria de números. Sim. Né? E sob outro prisma da análise do senhor, eu percebo o seguinte, que é muito perigoso também essas chamadas legislações de emergência, né? A despeito de nós termos diante, no caso concreto aí, foi uma continuidade com uma outra roupagem, mas você tocou num ponto bacana, muito legal, que me fez lembrar aqui das chamadas legislações de emergência, essas legislações que são feitas no afã de um determinado fato. Sim. E isso sai uma espécie de um quebra-cabeça um pouco meio Frankenstein, sabe? Sai aquela legislação tão somente para quê? Não é uma legislação para durar. É para você repreender determinado acontecimento, determinado fato específico. Da mídia, né? Para dar a mídia na... Verdade. É a resposta. Tem algum exemplo? rápida Você conseguiria trazer algum exemplo aqui? Sim, a lei dos crimes hediondos, por exemplo, porque a lei do crime hediondo, por exemplo, ela tem um rol de crimes. Tem um rol, né? Vai lá. O que é crime hediondo? Por exemplo, até falei hoje na minha rede social, homicídio, praticar de atividade de grupo de extermínio, tem lá extorsão mediante sequestro. Olha que coisa interessante. Tem lá, foi acrescentado há uns meses atrás, o furto. Olha que coisa interessante. É hediondo
o crime de furto quando você usa explosivo. Então vai lá, bota uma bomba lá num banco, né? Aí explode e tal, então é crime hediondo. Agora o roubo com explosivo não é hediondo, percebe? A legislação de emergência, roubo é muito mais grave do que o uso furto, de meio de né? força. Isso, Né? porque o furto é baixa subtração, né? O roubo tem violência e grave ameaça. Então, assim, é um exemplo. Outros exemplos que Bem contemporâneo. caracterizam também são os que levam o nome de atores e personalidades, né? Lei fulano de tal. Que Perfeito. Carolina Dickmann. Tô falando porque é conhecido, né? São questões pontuais, São pontuais, ao invés de... Você teria que ter o peso e o contrapeso. Mas quando a sociedade começa a involuir, você tem que ter uma sanção estatal para quê? Para que coloque tudo na mesma engrenagem e tudo flua de uma forma normal. Quando foge à normalidade, aí você tem que sancionar. Nós criar tivemos uma pouco lei. tempo daquele... Tivemos um caso do Henri Borel. A lei Riborel é recente, Borel. tem 6 meses. Recente. Nós não estamos dizendo da desnecessidade. Não, na verdade, a gente já tinha esses dispositivos. Né? De repente, bastava uma adequação, mas não, cria-se uma nova lei. Isso traz um complicador, porque é uma outra interpretação. Então, enfim, traz alguns outros elementos. Falando aí de nomenclatura, de interpretação, eu queria voltar um pouquinho. Vocês acreditam que os atos antidemocráticos estão sendo entendidos pela população como de fato eles são? Ou caiu aí no gosto popular e todo mundo está falando e tudo se tornou um ato antidemocrático? Da mesma forma que hoje fala-se fake news. Não existe crime de fake news, entendeu? Mas a terminologia, ela acaba se propagando, um vai passando para o outro, e ela vai perdendo o real sentido. Então, os atos antidemocráticos, eles têm que ser analisados sem emoção, de forma fria. Por quê? Está havendo pessoas que estão pagando uma conta que não é devida? Sim. Existem pessoas presas de forma indevida. Mas existem também aqueles que abusaram da liberdade de expressão. Perfeitamente. A sociedade não sabe quantificar e conceituar o que é ato antidemocrático. É o efeito manada que se soma ao desconhecimento. E aí é cultural, infelizmente. Né? A sociedade brasileira ela não tem um nível de instrução adequado para entender o que realmente está acontecendo no país hoje. Né? E aí você tem que ter, na minha opinião, o governo tem que investir justamente nessas informações para que as pessoas até que acham que vão praticar um ato antidemocrático, mas que seria, ao ponto de vista dele, legítimo, não é. Você não tem, por exemplo, ensinamento jurídico nas escolas. É fundamental que uma criança entenda que pegar um lápis de um coleguinha pode potencializar ao longo dos anos, né, numa prática de um crime que para ele vai achar que é normal. Se não houver uma repressão do pai quanto a uma bagunça que o filho fez, por exemplo, que causou um prejuízo a um coleguinha, ele vai entender que é normal bater, que é normal morder, que é normal... Ou seja, tem que se criar limites e a sociedade não está tendo entendimento de quais os limites que ela tem. Tem que se haver informação, tem que se haver investigação e, sobretudo, né, o rigor do julgamento. Para justamente, Eliana, criar a disciplina e a didática, né? O efeito pedagógico. Perfeito. Olha, aconteceu isso com fulano, mas se você estiver no mesmo caminho, também pode acontecer com você. Né? E aí, algumas prisões realmente estão sendo interpretadas de uma forma exagerada, sem dúvida. Né? A gente possivelmente vai falar aqui de interpretação do que é ou não a aplicação da lei, mas, de outra forma, está sendo realmente aplicado pelo Poder Judiciário o efeito disciplinador. Ora, estou dando prisão para essa pessoa, mesmo que normalmente, em outras épocas, isso seria considerado comum, mas agora estou prendendo para que gere o efeito pedagógico e psicológico. E posso dizer, tem funcionado, porque senão esse país estaria pegando fogo. Balbúrdia, verdade. Aí você tem que ver o seguinte, hoje o Estado ou o Poder Judiciário, ele está mais próximo da população do que antigamente. Sem dúvida. Então, ele está fiscalizando atos? Está. Através de quem? Do Ministério Público,
que é Da própria sociedade. da denúncia, através da sociedade. Você tocou num fato interessante, doutor Zaganelli, que eu entendo da seguinte forma. Enquanto houver investimento em educação e Isso aí. na informação, se o governo começar a investir em educação e informação, no futuro, nossos presídios vão estar bem mais vazios do que os Sem que estão dúvida. hoje. Concordo. Entendeu? Não tem dúvida, é o pilar, né, de um crescimento da sociedade. O senhor falou da prisão, cabe a gente falar, esclarecer aqui sobre a prisão provisória, a prisão efetiva, cabe a definitiva, vale? Podemos falar um pouquinho disso, esclarecer um pouquinho Seria a disso? preventiva e a Podemos. condenatória. É interessante, também são nomenclaturas, né? Direito tem muita nomenclatura, mas a medicina também tem, o Até dentista porque, também tem. até porque os presídios estão lotados, a ressocialização diversas vezes não funciona, enfim. Mas volto a falar, a ressocialização, ela só acontece também se no presídio tiver o quê? Um investimento educacional e de informação ao preso. Porque, para mim, educação é a base de tudo. Se você não der educação à população, infelizmente, ela não vai estar sabendo que aquele ato que ela está cometendo é um ato lesivo à sociedade. Isso aí. Então, a educação é o princípio, é o vetor máximo de uma sociedade saudável. Perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. Você pega os países da Europa aí, você vê Noruega, principalmente os países nórdicos aí, Noruega, Suécia, Finlândia e tal. Você vê aí o índice de criminalidade desses países é uma coisa ínfima, né? Mas voltando à sua pergunta, Eliana, acerca das questões das prisões, eu só queria pedir uma licença e colocar assim, cada uma no seu lugar. Até para que quem gosta de entender um pouquinho mais, assim, quem entenderia o que é efetivamente a prisão. Então, na verdade, a prisão ela se divide em duas. Ela é provisória ou definitiva. Esse é o pontapé inicial. Provisória e definitiva. Eu vou começar pela definitiva, que é mais fácil. A definitiva, ela é sinônimo de pena. A prisão definitiva é aquela prisão decorrente de um processo que teve um julgamento, percorreu todas as instâncias, ao final a pessoa foi condenada. E aí aplicou uma prisão-pena. Essa é Julgada, condenada. transitada em julgado. Essa nomenclatura que a gente coloca, né? Transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Então essa é a prisão definitiva. Então é mais simples. A prisão provisória, ela tem algumas espécies. Gênero, prisão provisória. Espécies. Flagrante, prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Prisão em flagrante está cometendo crime, acaba de cometer, perseguido logo após, são uns conceitozinhos ali. Flagrante, né? Ardente. Foi pego no ato. Pego no ato, doutor. Isso. A prisão temporária é uma prisão basicamente que tem um viés investigatório. Eu vou prender porque existe um indício ali de crime, né? Tem um indício. Tem um crime. Eu estou investigando, aquela pessoa pode, de certa forma, atrapalhar um pouquinho. Outra aí, tem o rol dos crimes também, que pode ser pedido essa prisão temporária. Finalmente, a prisão preventiva. Então, prisão provisória, a gente coloca flagrante, temporária e preventiva. A preventiva é aquela prisão para garantir a ordem social, conveniência da instrução, tentar conversar com testemunha, tentar rasgar e destruir provas. Então, tem a prisão preventiva. Então, o que a gente tem visto hoje no Brasil, muitas das vezes, são prisões preventivas, isso é, prisão provisória, na modalidade preventiva, por atender pressupostos dessa prisão preventiva. Por exemplo, destruir alguma prova. E aí, o Poder Judiciário vem a decretar essa prisão preventiva. Lembrando que nas prisões preventivas existem requisitos para decretar essa prisão preventiva. Quando não causa nenhum mal social, ela não tem por que ser decretada. Entendeu? Então, isso aí tem que ser muito bem analisada, porque a prisão preventiva, ela não pode se tornar uma prisão condenatória, ou seja, a pessoa fica preventivamente presa ad eterno. Antecipa uma condenação, né, doutor Fabiano? Sim, não tem como, não tem como. Perfeito. Para você que é dona de casa, o flagrante é quando você pega seu marido no motel. Isso é flagrante. A preventiva é quando você não pegou, mas você está desconfiando. É A verdade. temporária é o seguinte, você pegou ele, sabe que ele está cometendo, mas você vai esperar até o divórcio. Pronto. Para você entender. Ficou super claro agora. Ficou bem claro, né?
Vou abrir outro parêntese. Esse pessoal todo que foi preso, agora preso, detido, quase 2.000 pessoas em ônibus levadas, né? E falaram que estavam passando por uma triagem. O que foi aquilo então? Como a gente classifica isso? Até crianças no primeiro momento foram levadas para lá, né? Na verdade, tivemos uma multidão, né? E aí, nesse crime praticado por multidão, muitas vezes você não consegue efetivamente delimitar qual é a conduta de cada qual. Isso vai precisar de uma investigação, mas para ceifar, para tirar, para acabar com aquela forma de ato, nós temos uma prisão em flagrante delito. E essa prisão em flagrante delito, a gente começa a ouvir as pessoas para ver a conduta de cada um e se vai moldar dentro de um determinado crime. Deteve, né, em flagrante. Ah, mas eu verifiquei que você não praticou ato, você não estava, tal. Eu vou relaxar em flagrante. Vou soltar, porque essa detenção, de certa forma, foi ilegal, ilícita. Aí a própria autoridade judiciária vai lá e solta. Isso pode durar quanto tempo? É isso aí que eu ia falar. A autoridade judiciária ela tem que ter também a sensibilidade para quê? Para, da mesma forma que prendeu em flagrante para averiguar, ela decidir, é por isso que hoje tem a audiência de custódia, que é feita com 24 horas após a detenção, deveria decidir também de forma rápida para quê? Para uma prisão em flagrante não ser transformada em uma prisão preventiva e que essa preventiva fica ad eterno e acaba virando, aspas, né, uma prisão condenatória. Tudo na vida ela tem que ter um prazo, entendeu? Mesmo porque, se você não ficar obedecendo os prazos, você não cumpre o caráter de, primeiro, ressocializar, dignidade da pessoa humana. Isso aí tem que ser respeitado, principalmente a dignidade da pessoa humana. Então, isso aí não pode virar ad eterno. Tudo tem que ser obedecido o quê? Um tempo. É o acatamento ao devido processo legal, né? Sim. Então, basicamente, nós vimos aí pela imprensa a quantidade de audiências de custódia que foram realizadas, né? Acho que era tanta gente que eles não Muita esperavam, gente, eles não estavam preparados sim. para isso, né? Ainda não acabaram de fazer todas. Mas houve um descontrole em determinado momento. É o que a gente sempre está falando aqui, Liana. Limites não estão sendo definidos. E aí gera aquele efeito manada, a desinformação e o desconhecimento do seu limite gera o caos, ou seja, já que fulano fez e não aconteceu nada, eu também vou fazer, e o outro de trás vai fazendo, o de trás... Quando você vê, tem uma multidão praticando aquilo tudo. Nós tivemos agora na Alemanha uma manifestação de 35 mil pessoas numa cidade... Eu acho que foi Munique. Não, foi numa cidadezinha que está sendo desmobilizada para poder ampliar a exploração de... Que uma jovem foi presa, né, agora? De minério, né? Para poder... De carvão mineral, desculpa. Para poder aumentar a produção energética em decorrência da guerra da Ucrânia, né? E aí 35 mil pessoas, apenas uma dezena de pessoas foram detidas. Mas você vê o grau de instrução, de informação, de educação daquele povo, eles sabiam os limites que eles poderiam ir lá manifestar. Não impediram o trabalho das autoridades de fazer o que tinham que fazer, estão se mobilizando das formas legítimas, ou seja, dentro dos parlamentos, tanto o europeu quanto o alemão, né? Mobilizando a comunidade internacional, estão em Davos convencendo os líderes mundiais a criticarem as ações que estão sendo feitas, ou seja, isso são ações legítimas. Agora, na hora que você pega um policial, impede ele de fazer o trabalho dele, que está sendo um trabalho legítimo, que ele está sob ordem, né, e ordem do Estado, aí então há a prisão em flagrante. Agora é preciso ter muito cuidado, né, doutor Fabiano, para que um manifestante que foi lá se manifestar de forma pacífica não se torne um terrorista, como estou chamando agora, um termo amplamente divulgado, e uma pessoa que quebra que tudo... vire vítima, né? Enfim. Exato. O que eu vejo dessa situação? Você usou a palavra certa. Manifestante. É você manifestar o seu pensamento. É você ter a liberdade de expressão, de chegar em determinada frente e falar, olha, eu não concordo, estamos aqui nos manifestando, que estamos em desacordo com algo. Agora, a partir do momento que você excede, invade, quebra, aí você já começa a praticar o quê?
crimes. Isso aí não pode ser permitido em lugar nenhum do mundo. É quando entra o quê? O Poder Judiciário. Eu acho que o exemplo bem claro para nós foram as manifestações pacíficas que nós tivemos aí, quase 60 dias nos quartéis. Após disso, teve alguns extrapolaram alguma coisa, ok. E aí pessoas foram punidas, enfim, e estão sendo direcionado uma instrução, porque, na verdade, quem acusa é que prova, né? Então, assim, né? A prova, o ônus cabe a quem alega. Então, assim, tá tendo desdobramentos nesse sentido. Mas, de qualquer sorte, nós tivemos as manifestações pacíficas. Há pouco tempo, bastante tempo agora. Exato. Bastante tempo nós ficamos. Mandar retirar e também acabar com esse tipo de manifestação foi excessivo? Né? Não, veja bem, não, a meu ver, isso aí não pode ser excessivo, porque não pode ser ad eterno, né? Nada na vida, da mesma forma que eu defendo que a prisão em flagrante e a preventiva tem que se tomar uma atitude rápida, você também não pode ocupar via pública por tanto tempo. Você acaba atrapalhando o quê? O direito do outro. A manifestação, ela é legítima? Sim. Ela foi legítima? Não. Foi uma manifestação perfeita, não houve um quebra-quebra. Agora, perdeu até o objeto, porque assumiu um outro presidente e você vai ficar requerendo ali o quê? Pedindo ali o quê? Postulando ali o quê? Mas que foi uma manifestação organizada e dentro da lei, sem dúvida. Existe algum histórico, me ajudem aí nesse questionamento, o histórico acerca da tutela desses atos antidemocráticos? Alguma coisa anterior a isso que a gente conheça, que a gente já entenda? É uma legislação muito nova, porque ela surgiu em 2021. Entendeu? Ela é uma legislação emergencial, porque o Brasil estava eclodindo em uma possível desordem, então foi feita essa legislação, até mesmo substituindo a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional é datada de 83. Sim. Então, sempre é bom quando a gente olha uma lei anterior a 88 para ver a sua receptividade pela Constituição. Passa pelo filtro da Constituição. O momento era outro, né? O momento era outro e outra. Ela passa pelo filtro da Constituição Cidadã, Isso. que é o nome da nossa Constituição. Então precisou decantar, né? Aí que veio a produção desse dessa nova legislação aí. Eu não tenho tanta idade assim, mas também não vou perguntar aqui. Mas pelo que assim, a gente estuda, né, dos movimentos dos governos militares no passado, a gente não teve registro na história do Brasil de o poder judiciário atuando tanto como está atuando agora. Porque naquela época, né, pelo que se sabe, pelo que se tem de conhecimento, a atuação era do poder executivo. Era do exército, né, das forças armadas, era do governo atuando para reprimir manifestações que queriam derrubar o governo, mudando o regime que estava até então imposto. E aí a mudança ocorreu justamente com as ações legítimas, né? O parlamento não querendo que aquele governo continuasse, e aí se mobilizando para poder instituir o povo de novo no poder, né? O pluripartidarismo político, né? Antigamente só existiam 2 partidos políticos, e aí passou-se a admitir vários outros, né? Agora chegou num descalabro aí de uma centena de partidos existentes no Brasil, mas então, essas mudanças são sim as legítimas. Agora, aquelas que pediam a destituição do poder por outras vias que não fossem as previstas naquelas leis então em vigor, aí sim o governo atuava para poder coibir, né? Quando houve a mudança do regime para o regime democrático, e aí os presidentes passaram a ser eleitos pelo povo, né? O parlamento passou a ter uma pluralidade de representação, você começou, então, a entender que aquela legislação já nos fazia mais sentido, né? E aí o judiciário começou a ter um protagonismo maior. Ou seja, quem vai falar agora para colocar limites na população sobre o que é ou não possível você fazer dentro da lei? E aí o judiciário precisou atuar. Só que isso é histórico. E o que nós estamos vivendo agora é reflexo do que vem de antes. Não é uma invenção nova, né? Não é um determinado ministro que está fazendo ou deixando de fazer, pelo contrário. É a evolução do poder que está precisando atuar. Por quê?
na omissão de um poder ou outro se faz necessário estar presente. Então, quando o legislativo e o executivo param de atuar, o judiciário ele tem que necessidade de começar a entrar e agir. Verdade. Vamos falar de outro assunto delicado também, vou colocar fogo aqui no parquinho. Você falou das representatividades, dos nossos representantes, dos nossos parlamentares, eles estão cada vez mais atuantes, principalmente nas redes sociais. Falantes, né? Falantes, atuantes, enfim. A gente teve agora aqui no Espírito Santo mesmo parlamentares detidos, outros utilizando inclusive tornozeleiras eletrônicas. Vamos falar da imunidade parlamentar. Qual é o limite para esses parlamentares se manifestarem? Como que a gente pode falar um pouquinho? Vamos lá. Para mim, a imunidade, eu sempre defendi que a imunidade parlamentar, vou traçar aí um paralelo não muito conveniente, mas a imunidade parlamentar, ela caminha junto à liberdade de expressão. Perfeito. Eu entendo que tem imunidade, ok? Mas essa imunidade, ela não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Se eu estou defendendo uma legislação, defendendo um posicionamento meu dentro da Câmara ou no Senado, eu não posso também utilizar dessa minha fala para ferir e denegrir terceiros. Porque quando você fere e denigre terceiro, você está causando injúria, calúnia e difamação, além de dano à pessoa. Então, eu entendo que a imunidade parlamentar ela é relativa e não absoluta, porque você não pode se revestir através de um mandato para falar o que quer. Isso aí tem que ser muito perigoso até. Então, prova disso que nós tivemos aí, deputado foi detido, né, por ultrapassar o limite da sua imunidade, né? Mesmo depois de uma ordem também do judiciário, continuaram postando, fazendo postagem. Nesse caso, tiveram as contas derrubadas. No caso, eu estaria falando de um deputado federal. Inclusive, foi dado para ele um indulto, mas as multas continuaram. Então, eu vejo que essa imunidade, eu defendo que a imunidade é relativa. Na verdade, como tudo no direito, o tempo vai passando, né? Cada momento que a gente estava falando que a sociedade caminha e o direito vem a reboque, naturalmente um pouco mais apartado, porque ele não consegue chegar junto, mas a evolução chega. Um pouco tardia, mas chega. Isso também não foi, sob o ponto de vista técnico, dessa imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, ela também, nesses últimos 5 anos, ela teve alguns entendimentos. O que constituía a imunidade, até que ponto você estava imune materialmente e formalmente, porque a imunidade ela tem uma divisão também, do ponto de vista técnico. Eu quero esclarecer aí para o nosso ouvinte. Tem até a decisão da ministra Carmen Lúcia a respeito disso. Isso, a imunidade material é aquela que o parlamentar federal, isso também se aplica ao parlamentar estadual, ele é imune de opiniões, palavras e manifestações. Essa é a imunidade material. O parlamentar, senador e deputado federal e o deputado estadual. A imunidade formal é aquela imunidade procedimental. Ele pode ser preso em flagrante somente em crime inafiançável. Está lá na Constituição, no artigo 53. Ok? Então está ali. Isso é um aspecto. Para o parlamentar municipal, nós temos uma peculiaridade. São os vereadores, por exemplo. Existe uma peculiaridade. Ele tem a imunidade tão somente material. A formal não tem. Ou seja, ele não tem foro privilegiado. Além da imunidade, que ele só tem imunidade material, ele tem uma restrição diferente dos deputados e senadores da República. Ele é imune na circunscrição, ou seja, restrito ao município. Isso também é uma particularidade. Então, assim, como última interpretação, última decisão, o entendimento da Suprema Corte acerca dessa imunidade como um todo, ela vem restringindo bastante para nós não termos eu diria assim, uma benevolência para com o cidadão em geral, né? Ou seja, o parlamentar poder falar qualquer coisa de onde tiver, mesmo que não está naquele momento no exercício da sua atividade. Então nós tivemos uma restrição nesses aspectos. E eu sou
eu penso que for até uma restrição legítima, né? Porque a gente volta naquela conversa anterior de sopesamento, de ponderação, de proporcionalidade, de razoabilidade dos direitos, né? Então, assim, você pode ir até um determinado limite. A partir disso aí você já está ofendendo, você está denegrindo direito de outro. Liberada. E a imunidade parlamentar, ela existe para defender o pensamento. Então, vamos dizer, por exemplo, você pega uma bancada armamentista, né? São deputados, senadores que defendem a legalização, a liberação maior de armas, o acesso irrestrito da população a armas de fogo e tudo mais. Então, a imunidade parlamentar garante que aquele parlamentar defenda a sua ideia sem ser atacado por estar defendendo a sua ideia. Aí você vai ter a bancada de religiosos, você tem a bancada de liberais, ou seja, as ideologias, elas podem ser manifestadas de forma irrestrita. Convivem, né? Harmonicamente. Harmonicamente, olha, eu defendo tal pensamento, você não, mas você não pode me atacar porque eu tenho a imunidade parlamentar, assim como você. Nem eu também atacar o outro ou os cidadãos por conta de uma E nem o cidadão verdade. atacado. Nem outro cidadão. Isso aí. Então, essa é a finalidade da imunidade parlamentar. Agora, quando a imunidade parlamentar passa a ser utilizada para cometer crimes, aí você pega o seguinte: qual a finalidade dessa defesa de Uma ideias? espécie de escudo, né, doutor Zaganelli? É isso aí. Uma espécie de proteção, né? Uma blindagem. Uma O blindagem. que a gente passou a ver foram, né, parlamentares em todos os níveis se arvorecendo sobre essa imunidade, sobre essa ideia de imunidade, mas para dar legitimidade à provocação de crimes. Então, intenções de invasão a instituições, a ataque a autoridades, a não questionamento. Questionar você pode questionar, mas justamente a praticar atos contra determinadas ações do governo, né, ou dos poderes, impedindo eles de trabalhar. Então, aí a imunidade parlamentar deixou de ser uma ideia, passou a ser um incentivo à prática criminosa. E aí o judiciário precisou agir, né? De forma acertada, pesou a mão em determinadas situações, claro, mas deveria-se criar um efeito disciplinador. E esse efeito disciplinador, em algumas situações, não aconteceu, porque outros continuaram praticando e praticando e praticando. Então, quando você dá um tapinha na mão e não funciona, aí tem que ter o chinelo e o cinto na bunda, infelizmente, né? Para poder criar aquele limite seguinte: olha, não adiantou, eu te notifiquei, eu criei uma restrição de fala para você, eu cortei suas redes sociais, eu criei uma multa para você parar e você não parou, então eu tenho que botar você na cadeia. E aí, não fica tudo muito entrelaçado assim? Como a gente vai gerenciar isso? Quem tem autoridade para isso? Como gerenciar isso? A liberdade de expressão da censura? Isso é muito difícil. É muito difícil, porque a gente tem um parlamentar, por exemplo, em Minas Gerais, que ele é muito, né, fervoroso, ele fala, e ele tem muita propriedade para falar daquilo, tem muitos seguidores, ele entra numa live e reúne milhares de pessoas, e ele teve as contas também derrubadas, ele fazia outro. E aí, como lidar com isso? Mas aí a própria sociedade e o Ministério Público, eles começam a agir quando há um desequilíbrio entre a liberdade de expressão, entre o direito de liberdade de expressão. Então, a sociedade ou o Ministério Público promove o quê? Uma denúncia, e essa denúncia é julgada pelo Poder Judiciário. Hoje em dia, o que você posta ou o que você faz numa live, tenho certeza que ela está sendo amplamente vigiada, porque se alguém verificar que você ultrapassou a linha do razoável, vai haver uma denúncia. É certo? Sim, sem dúvida. E a investigação tem que ser rigorosa, porque a subjetividade é grande. Nós estamos falando de direito, não de matemática. Perfeito. Exato. Então, como o Ministério Público interpreta isso tudo, é o que vai refletir no judiciário. Porque, veja, o judiciário ele não pode agir por conta própria. De ofício. Alguns excessos possam estar sendo cometidos por juízes praticando atos de ofício, de iniciativa própria. Em algumas situações até são possíveis. Em outras, extrapolam
os limites que o Poder Judiciário tem que atuar, né? Mas o representante da sociedade, o que defende a sociedade são os ministérios públicos estaduais e o federal, né? E aí as demandas são levadas para os juízes julgarem. O Ministério Público tem agido com rigor, né? Tem agido com rigor, justamente criando o efeito disciplinador. Porque se o Ministério Público não conseguir investigar, não conseguir atuar, não conseguir fazer, quem vai defender perante o Poder Judiciário e a sociedade? E aí nós vamos ter vozes isoladas. Perfeito. E aí Mesmo. os grupos vão se degladiar. Você vai ter de um lado quem fala favorável e do outro lado quem fala contra, né? Mas a fundamentação disso tudo é saber justamente o seguinte: a sociedade brasileira sabe quais são os limites? Eu acho que isso ainda não está definido. A gente não conseguiu ainda, apesar de tantas leis que nós temos, e são milhões de regras em todos os níveis, né? Não são só as leis ordinárias. Verdade. Decretos, Verdade. regulamentos. Medidas provisórias, leis complementares. Eu tenho até um número de cabeça aqui, doutor Zaganelli. Nós temos hoje na nossa república leis ordinárias. Quando tem nada para fazer, eu fico pegando essa conta inútil também. Mas nós temos 14.535 leis ordinárias. Pare. Leis complementares nós temos 216. Medidas provisórias, decretos, resoluções, emendas constitucionais. Hoje nós estamos a 132. É isso aí. Vamos chegar a milhões, milhões. colocar portarias, regras. E aí Tudo nós- regido pelo bom senso, deveria ser, né? Simples assim, né? Bom senso, respeito ao próximo, empatia, a nossa Constituição reciprocidade. tem 250 artigos. Aonde se tem muita lei é por quê? É porque o cidadão, né, ele não está respeitando o ordenamento. Aí você tem que ficar criando o quê? Cada vez mais legislação para quê? Isso aí. Para frenar o ato da A sociedade. gente volta na fala do Dr. Zaganelli lá. Educação, né? Pilar, né? Pilar. A gente está quase com o nosso tempo esgotado. Vou fazer mais uma questão e vou deixar aberto para vocês trazerem um tema que vocês quiserem para encerrar. O senhor falou do foro privilegiado, né? Por que hoje a gente tem a sensação de que tudo vai para o Supremo? Então. Tudo termina lá. Por quê? Primeiro, eu sou totalmente contrário ao foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. Esbarra na seguinte questão, ao meu ver. Todos são iguais perante a lei. É o que determina a Constituição. E, muitas vezes, o Poder Executivo e o Legislativo, ele é autoridade no exercício da sua função. Mas ele não pode se esquecer que ele está ali como um mandatário eleito pelo povo. Então, muitas vezes eles ficam lá em cima e o povo aqui embaixo. Ele é um representante do povo. E por que eu entendo que deva não continuar com o foro privilegiado ou por prerrogativa de função? É o tipo do foro que você fala, vai tudo STJ, Tribunal, STJ ou STF. Sim, entope-se esses tribunais e acaba fazendo o quê? Com que o processo fique lá paralisado, fique parado. Ao passo que, se seguisse o trâmite normal, começasse por um juiz de primeiro grau e sucessivamente fosse escalando Tribunal, STF, STJ e STF, eu te garanto que seria julgado primeiro do que como está hoje o caso dele ficar no STF, no Supremo Tribunal Federal. Então, eu entendo que deva ser revisto o quanto antes, através de proposta de emenda constitucional, essa questão do foro privilegiado. Tem que ser colocado para votar, sim, o quanto antes. Não, é uma fala bacana do Dr. Fabiano. E o meu entendimento já é um entendimento mais híbrido. Eu penso que é necessário a questão do foro privilegiado, porque, na verdade, não é privilégio, não estou falando de privilégio, não estou falando de prerrogativa para o exercício de determinadas situações. Pensa no poder legislativo discutindo determinadas matérias no município, no estado. E é uma discussão, mesmo que seja uma discussão urbana, uma discussão serena, ela traz movimentos prós e movimentos contra. Então isso poderia nós virarmos assim uma caixa de perseguição. E aí nós temos essa questão desse foro privilegiado para que os processos possam, na verdade,
suplantar aquela instância, estar acima daquela instância. E aí, quando eu falo de forma híbrida, é equipar esses organismos. Por exemplo, eu concordo com o doutor Fabiano quando ele fala, por exemplo, a questão do foro privilegiado para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que não. O Supremo é guardião da Constituição. O Supremo tem muitas atribuições, muita competência, muita análise jurídica. Que o Supremo decide muda o país. Então, tamanho e relevância das suas decisões. Então, pensando diferente, eu colocaria um STJ, um Superior Tribunal de Justiça, que decide leis, em última instância, em matéria de leis federais. Tem mais juízes, né? Lá. Mais juízes, equiparia, né? Eu traria juízes para fazer instruções de processo que pessoas... Governador, o foro privilegiado é o STJ. Então, eu equiparia mais o Superior Tribunal de Justiça, equiparia os tribunais de justiça para que pudesse absorver essa demanda nesse sentido. Mas o foro privilegiado, ele está mencionando, é justamente por conta da criação de 2 inquéritos no passado, que é o inquérito da fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. Então, esses 2 inquéritos, eles puxam todos os assuntos no Brasil inteiro relacionados a esses 2 tipos de ações. Então, se você pratica uma fake news contra o governo, não vai ser julgado por um juiz daqui. Automaticamente é puxado para esse inquérito da fake news, que corre no Supremo. Assim como os atos antidemocráticos. Se um vereador pratica aqui alguma fala ou faz alguma manifestação que interfere num poder federal, ou até mesmo, como está acontecendo, né, recentemente, até mesmo críticas a instituições locais estão sendo puxados para o inquérito do... Até o cidadão. Até o cidadão, exatamente. O inconformismo inconformismo hoje está intolerado pelo Poder Judiciário. Então, as manifestações dessas 2 vertentes são jogadas todas para dentro desses 2 inquéritos. E aí, o Supremo passou a ser, vamos dizer assim, o local de discussão, às vezes, de brigas locais. Às vezes você tem uma discussão de um parlamentar com um magistrado que está caindo na mão de um ministro do Supremo para decidir. Desequilibrar a função do STF. Perfeito. E aí, quando você começa, então, a tirar isso do STF, e o STF realmente ficar concentrado naquilo que lhe cabe, outro ponto também, o Brasil é o país no mundo em que mais autoridades têm foro privilegiado. Por que será, né? Você tem foro privilegiado para juiz, você tem foro privilegiado para deputado, você tem... Enquanto países, a grande maioria dos países desenvolvidos, você tem ali no máximo 5, 6 pessoas que têm foro privilegiado. É o presidente, E aí tem tudo para dar errado se for dessa forma, porque se a gente fizer uma comparação com a saúde, é basicamente, se você fez um ferimento, você vai lá no hospital de referência. Isso aí. Porque as unidades não funcionam. É isso aí. É isso aí. Então eu estou tratando uma espinha num hospital de trauma, de trauma, referência. Exatamente. Então não faz nesse sentido. Senhores, a gente está encerrando, então eu queria que vocês ou trouxessem um assunto que vocês acham importante, que não foi abordado, ou se despedissem, deixassem alguma mensagem. Claro, a gente espera ter outros bate-papos, mas eu quero agradecer muito o senhor Carlos Zaganelli. Muito obrigada pela conversa, pelo bate-papo, super enriquecedor. Deixa aberto o microfone para o senhor. Bom, é importante a gente conhecer, ter informação, se educar quanto aos limites que nós temos para discutir política nesse Brasil. Hoje, discutir política está gerando um caos na sociedade. Então, você que está pensando em brigar com a sua mãe, brigar com o seu irmão por causa de política, coloque os limites, crie e busque saber quais são realmente os limites que hoje que a lei interpreta, para você não estar daqui a pouco magoando não apenas, mas também cometendo crimes. Você que quer praticar um ato que nós classificamos como antidemocrático aqui, coloque a mão na consciência e busque se informar, para que você não acabe daqui a pouco tendo que pagar por uma pena, sendo tirado da sua família, para poder ser disciplinado. Então busque se informar, procure saber mais, se atualizar, para que você não acabe tendo que cumprir uma pena daqui a pouco, e aí acabando com a sua vida por conta disso. Obrigada. Doutor Alexandre, muito obrigada pela presença também. Bate-papo super esclarecedor, didático, enriquecedor. Deixa o microfone para o senhor falar. Bacana, Eliana. Agradecer ao doutor Fabiano.
o doutor Zaganelli. Eu que agradeço. Então, a Eliana aí, Gorriti, que está intermediando essa conversa bacana, uma conversa descontraída, uma conversa de cunho pedagógico, né? A intenção nossa aqui, na verdade, foi trazer algumas luzes, né? Focar algumas situações para que você possa entender um pouquinho mais. Acho que o doutor Zaganelli foi o corte perfeito quando ele diz aqui que essas contendas que são geradas hoje, que culminam com prisões, com processos criminais, muitas das vezes elas começam em casa. Você com seu primo, seu amigo, seu irmão, você briga. Então a gente tem que ter um pouco mais de serenidade, ter um pouco mais de tranquilidade para discutir. A gente não tem que se politizar todos os nossos diálogos. A gente podemos respeitar as diferenças. Eu posso sou botafoguense, igual o doutor Fabiano. Mas eu falei pra minha filha, torça pro Flamengo, você vai bater mais palma. Vai ser mais feliz. Aí eu comprei 2 camisas pra ela do Flamengo. Então, assim, isso é você tentar viver numa sociedade, você saber que você tem direitos. Mas seu direito também ele tem um limite. Você não tem um direito absoluto, né? Então, assim, eu acho que foi bem esclarecedor. Eu agradeço a todos aí na mesa, presente. Doutor Fabiano Cabral, sempre muito bom conversar com o senhor. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mediando esse assunto com vocês. Eliana, muito obrigado aí pela tua presença, pelas suas perguntas sempre bem fundamentadas. Agradeço os meus pares, colegas. Bem, eu vejo o seguinte, que vamos buscar a informação. Para quê? Para nunca ultrapassar o limite e atingir o direito do outro. Acredito que essa tenha sido a mensagem que ficou aqui. Nós falamos sobre várias questões jurídicas, mas o que fica, assim, de relevo não ultrapassar o limite. Se informe, porque muitas vezes, eu estou cometendo um ato, eu acho que não é lesivo. Procure se informar, pense 2 vezes, não haja com a cabeça quente, entendeu? Porque muitas vezes a gente dá uma resposta na rede social, você está ofendendo alguém, você está praticando um delito. Então, busque instrução. Para quê? Para não ter problemas no futuro. Muito obrigada, gente. Até a próxima, viu? Quer falar mais alguma coisa? Não, agradeço. Eu acho que a gente concordou em vários pontos aqui, né? Educação, informação, primordial, né? Respeito, empatia, reciprocidade. Uma sociedade, ela... Que é o que a sociedade precisa, né? Isso aí. Necessário para a evolução. O diálogo, Diálogo. acima de tudo. Obrigada, gente. Bom, Ótimo dia. Obrigado.